na telinha. Ó, já mandou sua mensagem aqui para o nosso Profissão Mulher? Você sabe que você pode participar de qualquer quadro, né? Você pode colocar aí, literalmente, o dedo, meter o bedelho. O divã é delas, o Papo Sério Saúde com o Dr. Francisco Tribulato, enfim, quem manda aqui é você. Mande agora mesmo seu WhatsApp aí para 945886161 ou, se você preferir, o e-mail para produçãoppm@gmail.com. Não deixe de participar, a sua participação é de extrema importância para que a gente possa melhorar e deixar o programa do jeitinho que você gosta, viu? Bom, vamos falar de um assunto sério agora, que realmente acontece com milhares de mulheres aí, que são mulheres que criam os filhos sozinhas, por opção e muitas vezes não, né, Lucy? Infelizmente. Tem coisas que acontecem na vida da gente que não é opcional. A viuvez, a separação, né? Então, muitas vezes a mulher se vê da noite para o dia tendo que assumir uma dupla jornada, uma dupla responsabilidade. E a gente tem a ideia que vai dar conta. Porém, com o passar dos dias, se a gente bobeia, isso vira um fardo. O que era para ser uma alegria na sua vida, está criando um filho, né? Educando um filho. De um momento para o outro pode virar um fardo, pode fazer com que você se descompense, que você se anule em nome daquele filho. E aí, com certeza, a vida não vai estar valendo muito a pena, né? E a gente vê muitas mulheres nessa situação. Mesmo aquelas que dizem estar nessa situação por opção. Porque eu acho assim, ninguém casa para separar, né? Ninguém namora para separar. Então, quando tem essa situação, é bem complicado. Ou também muitas adolescentes, né, que tiveram os filhos muito cedo, acabam, a maioria, a grande maioria que tem os filhos solteiros, é por causa disso. Então, é bem complicado. E eu tenho até, inclusive, na família. Então, extremamente... A pessoa acaba não vivendo. Porque não tem essa, vou deixar com quem? Ou senão, às vezes, o pai é uma planta mesmo. Às vezes, até é casado, mas não serve para nada. Não consegue cuidar e ter essa divisão. Então, é muito complicado. E a pessoa acaba realmente, acaba virando fardo. E, às vezes, desconta na criança. Porque ela está tão esgotada, tão assim, ou deixa a criança fazer tudo. Então, ela acaba nem educando a criança vira aquela peste que fica chata nos lugares, porque ela desconta, ou deixa a criança fazer tudo, não é? Exatamente. A Lucy que manja desses paranauê dos filósofos aí, né? Não, porque, na verdade, é isso mesmo que ocorre. Muitas vezes, a mulher tem que carregar ainda com ela, né, todo o que se deixou de se resolver com o pai da criança. Muitas vezes, o próprio relacionamento, né, tudo o que foi vivido, as mágoas, os rancores. E é impressionante como a mãe, ela assemelha muito o filho ao pai. É engraçado porque quando a gente briga, você fala assim, puxou o pai, é igualzinho ao pai. Você nunca assume o seu lado, né? E quando a mulher se vê sozinha criando um filho, dependendo de como foi a própria separação, a própria viuvez e tal, ela cobra isso do filho. Ela cobra uma atitude que o pai deveria ter tido. Lógico também que não são todas. Eu também conheço gente que, levou de boa, foi super tranquilo. Geralmente, essas pessoas contam com um apoio. Porque ainda tem uma coisa da sociedade que é assim, quando você se separa de uma pessoa, de um companheiro, ainda vem aquela cobrança. Psicólogo adora fazer essas confusões na cabeça da gente, adora. Olha, você tem que manter viva a lembrança do pai, você não pode colocar a criança contra o pai, e você ainda tem que sustentar para este filho. Exato. Né? Olha, eu não sei se é porque quando meus pais se separaram, eu já tinha, acho que uns 18. Criança. Então, criança. Minha mãe nunca falou mal do meu pai nunca falou mal da minha mãe. Porque eu sempre soube separar homem e mulher, meu pai e minha mãe. Então, mas existe, eu acho um absurdo. Teu pai tua mãe é Mas aquilo. é porque essas mulheres fazem dos filhos confidentes. Elas tornam os porque eu filhos acho que acontece cúmplices. entre eles é totalmente diferente Mas, do que meu pai faz comigo e minha mãe faz comigo. Mas, às vezes, assim, eu vou falar um pouquinho aqui, que eu vejo a situação diferente do que vocês estão falando. Eu acho que a sociedade impõe uma coisa na mulher muito errada. Por exemplo, às vezes o casal separa e a mulher
tem uma condição financeira muito inferior à do homem. Por exemplo, ela, em hipótese alguma, pode abrir mão da criação do filho. Prestem atenção no que eu vou dizer. E não porque o pai não vá cuidar bem, ou porque o pai não tem amor, e às vezes é uma relação sadia, simplesmente acabou. Porque se ela fizer isso perante a sociedade, coitada desta mulher. Ela Por isso- vai dizer que não gosta da criança. A mulher Mas não é por tem esse isso, direito. Fernanda, que eu te falei que se bobear, ela transforma o filho num fardo. Então, uma Entendeu? coisa que eu aprendi, E isso é muito perigoso, que eu aprendi porque... com você. Comigo. Verdade. A gente não tem que se sentir culpada das coisas. Então, mas a uma sociedade vez, impõe uma vez isso à eu, mulher. eu falei para ela que eu não me sentia, quando acontece algumas coisas, uns ataques, eu falei, eu não me sinto tão, esse drama todo, eu não sinto. Eu falei, às vezes, eu falei, não se sinta culpada, né? Então, assim, ela não tem que se sentir culpada. Se a criança pode ter um futuro bom, ela não está deixando de amar a criança. Muito pelo contrário, ela está amando mais ainda. Por Mas que ela a não pode nossa ter? sociedade não permite isso. Mas- Isso é uma Ai, coisa... Não eu, é, não, Luci? eu não vou falar, que senão eu vou acabar falando Mas eu tô palavrão, né? falando Mas uma bobagem, pi Luci? para a sociedade. Não é bobagem, mas assim, eu acho que é família. importante essa mulher, apesar da separação, né, ou da viuvez, seja lá do que for, não se isolar. Porque muitas vezes é isso que acontece, a mulher se sente culpada pela própria separação, fala, não, fui eu que não queria mais, né, não me via mais naquela situação, então ela resolve assumir para ela toda e qualquer responsabilidade, achando que ela é uma supermulher, e não somos. Somos todos seres humanos, temos limites. Então, eu acho muito importante ela não abrir mão dela como pessoa, dela estar fazendo parte de algum grupo, principalmente de outras mães, para que ela divida isso, para que ela não acabe sufocando o filho. Acontece muito no caso de viuvez, a mãe sufocar o filho, de atenção, sabe, de Mas, carinho. nesse caso, pela falta do companheiro. Pela falta do companheiro, mas ela pode entender que a própria viuvez foi uma traição, tipo, caramba, você não tinha que ter me largado agora com uma criança. Oxe, morreu. Ah, meu bem, cabeça de ser humano é uma caixinha de surpresa, entendeu? Então, até eu entender isso, muitas vezes eu repasso para a criança. Agora, eu acho que é importante de toda e qualquer mulher, seja ela, porque muitas vezes, Fernanda, a gente está falando de mulher que cria filho sozinho, separada, viúva, mas tem mulher que cria filho sozinho dentro de um casamento. É que eu Com falei, certeza. quando o marido é uma Dentro. planta. É a Entendeu? famosa solidão acompanhada, né? Às vezes o cara chega em Exatamente. casa e fica ali vendo jornal, nada, e a criança lá, subindo em cima, tudo, e a mulher desesperada. E o pai não faz nada, então dá no mesmo. O cara Não, só e a tá lá. própria estrutura familiar. É, sem o cara nenhuma só tá lá de estrutura corpo familiar. presente. É, porque é o que eu te falo, essa mulher, aos poucos, ela vai se anulando. Ela se Ela vai esgota. se minando de uma maneira. E é engraçado que ainda ontem na clínica, conversando com uma pessoa, e ela falou, eu não quero ficar igual a minha mãe, que se anulou por conta dos filhos. Então, é comum hoje em dia ouvir isso, porque é um duelo. Eu quero participar aqui fora, eu quero ter minha profissão, né? Dividindo com alguém já é complicado. Imagina você assumindo toda essa responsabilidade. E ainda, a mulher se sente na responsabilidade sobre a felicidade do filho. Ele não pode sofrer. Ele não pode se frustrar, ele não pode achar que o pai não quer mais por perto. Ela tem um trabalho exaustivo, porque ela ainda tem que manter, né, pela saúde mental desta criança. Não, seu pai não me abandonou, não. Mas Papai foi ali e volta. Comprar um cigarro e nunca mais voltou. Mas quantos pais, quantas vezes, eu tenho também conhecidos, que a mãe tem que enganar a criança porque o pai não foi buscar. E a criança, para a criança não se sentir triste, então ela fala assim, não, papai não pôde vir hoje. Na verdade, o pai não está nem aí para a criança. Eu acho que muitas vezes É muito complicado. Eu acho que muitas vezes acontece também, assim, é duro falar isso, porque a gente está em pleno século XXI, mas é verdade. A mulher, ela é um tanto quanto, por mais que ela tenha se tornado essa guerreira, tenha saído às ruas, tenha saído à luta, meio desamparada. Por exemplo, no caso da separação, é como se o homem tivesse total liberdade para continuar a vida após um divórcio e a mulher ainda tivesse as suas restrições. Infelizmente, mãe é mãe. E a mãe vai querer o filho debaixo da asa. Não, mas isso
vai querer querer. o filho embaixo da asa é uma coisa, mas essas restrições impostas, né, principalmente por uma Então, sociedade que não Aí deveria eu volto ser a assim. dizer, foi um dos preconceitos que eu tive quando eu saí do programa. Por quê que os homens podem fazer o que quer e eu não? Pois Por é, que você que, sentiu então? na pele. Sim, mas qual o problema? Eu fiz o que eu quis, a hora que eu quis. Qual o problema? Por que que homem pode fazer o que quer, a hora que quer e eu não? Qual é a diferença? Qual é a diferença? Então, Mas aí temos uma frase de já Schopenhauer. deve no mínimo Plutão, Platão, Júpiter. Não, comigo não tem essa. Eu faço tudo. Aí vem um monte de mulher, anos, rasga sutiã, queima, sei lá o que faz. Chega na hora, o maior machismo é da mulher, É infelizmente. verdade, eu concordo. Não é do homem. Nenhum homem chegou para mim e falou, nega, estava errada. Eu só vi, foi mulher. Foi mulher que apontou o dedo para mim. Mas é aquilo que a gente falou. Essa frase, eu acho que de Schopenhauer, ela abrange muito. Um novo amigo. Ele diz que a alegria de um rebanho é quando a ovelha do lado é comida pelo lobo. Então a gente vive nessa hipocrisia. Sabe? Hipocrisia, acho que é Eu a chego e palavra fala que para define. você assim, Fernanda, esse teu relacionamento, não, vai lá mesmo, separa, mulher, vai E ser a vontade feliz, de muitas- Para, né? Quando você faz, É. então, agora Só que a vontade você de tá muitas é aí levantar e fazer. E eu estou aqui, entendeu? Então é diferente. Eu falei para você fazer porque eu quero que você seja feliz, mas isso não quer dizer que eu queira você do meu lado. Porque a gente realmente... o Medo povo do que os outros vão latino, falar. o povo, a população latina, ela é muito preconceituosa, machista ao extremo. Então é óbvio. Eu acho que a mulher que está hoje em casa, criando o seu filho por opção ou não, a ideia é que ela não se sinta sozinha nessa jornada, que ela possa contar, se não com o apoio familiar, apoio de amigos, sim, apoio de grupos especializados. Eu acho que o mais importante é quando você percebe que não dá conta, Fernanda, não é, sabe, de maneira alguma, humilhação nenhuma, procurar ajuda, porque a gente tem disso, a gente acredita, fizeram a gente acreditar que a mulher é super mulher, que é super, né, em tudo. Eu, quando eu E quero, não, junto com minhas amigas, compro uma garrafa de gin, bebo e É, converso. Qual o problema? Muitas tem que sofrer mães- sozinho? Ou tem que... Você está com problema. Eu acho que todo mundo tem, sim. Tem que pegar aquele dia, não estou bem, eu preciso de ajuda. Qual o problema? As pessoas impõem isso. Não, tem que fazer... Não tem que fazer nada sozinho. mas Ninguém vive sozinho. A pessoa impõe porque ela acredita. Que, como disse a Fernanda, se ela não fizer isso, ela é incapaz. Quer dizer, eu não dou conta de criar um filho, eu não vou dar conta de pagar as contas, de fazer meu filho ser feliz. E é uma cobrança desleal. É uma Desleal, você cobrança falou tudo. muito, muito destrutiva. Olha, nós vamos ter que continuar esse assunto num próximo programa, viu? Esse assunto é muito É extenso. Já longo. estourei aqui meu tempo, meu diretor está querendo arrancar meu pescoço lá em cima. Ele sempre quer arrancar nosso Então, pescoço, no nosso né? próximo Divã é Delas, a gente continua nesse assunto. Nós vamos para um rápido intervalo, não sai daí que é rapidinho. Bate lá, volta cá.